Pronto, então nós vamos tentar trazer aqui tudo isto que a gente falou com um caso prático. Vamos imaginar uma pessoa que está, por exemplo, preocupada com um problema que a filha ou com o filho que alguém está a passar, por exemplo, no trabalho. Qual é a nossa tendência? Assim, sabe, quando a gente fala de filhos, a coisa é um bocadinho... Não é assim muito fácil a gente desligar e não se preocupar. Mas nós temos que trazer aqui alguma razão para este campo tão emocional e tão sensível. Então, o primeiro exercício que a gente pode fazer, por exemplo, se é uma situação minha, eu vou ter alguma dificuldade em pôr razão ali, não é? Então o que é que eu tento fazer? Eu tento olhar de fora, por exemplo. Se não fosse eu e se fosse uma de vocês, por exemplo, a passar por a situação, o que é que eu diria à pessoa? E provavelmente eu lhe dizia coisas do género: nada é por acaso, tens que confiar, se isso está a acontecer vai ser por um bem maior, quando tudo isso passar a tua filha vai ter evoluído muito ou vai ter crescido muito. Não seria coisas deste género que a gente iria dizer, mas quando se trata de nós, a gente fica ali naquele aperto. Então, com base em tudo o que a gente falou, vamos tentar pôr isto aqui na prática no nosso dia-a-dia. Porque nós temos a tendência, por exemplo, imagina, se é um problema com um filho, a gente tem tendência a achar que quando o meu filho resolver aquele problema, eu quebrei o meu padrão. Não quebrei. Se eu esperar que o meu filho resolva a situação para eu quebrar este hábito, entre aspas, de me preocupar, eu vou estar em condições de repetir outra situação para me dar o mesmo motivo de eu me preocupar. Estão a entender o que eu quero dizer? Eu preciso conseguir trazer leveza para aquele momento. Ou seja, em vez de eu pôr ali preocupação, que eu sei já, a gente já sabe, que quanto mais preocupação eu ponho numa situação, mais eu amplio, eu estou a dar força à situação. Portanto, eu preciso conseguir pôr leveza numa situação que anteriormente eu só conseguia pôr angústia e preocupação. E aí sim, aí eu quebrei o padrão. E a vida não precisa de trazer outra situação daquelas para ver se eu quebrei ou não quebrei o meu padrão. Eventualmente até vai trazer, mas é só para me testar se eu consegui ou não. Tá? Porque se eu ficar aqui, o meu filho está sem emprego e eu fico aqui nesta angústia e continuo a preocupar e só ponho ali preocupação. O meu filho arranja emprego e eu acho, quebrei o padrão. Não quebrei nada, porque quebrar o padrão eu vou quebrar quando eu, apesar do meu filho estar ali sem emprego, eu consigo olhar para aquilo com leveza e confiar que ele vai arranjar um emprego, se calhar até melhor que o que ele perdeu. Estão a entender? E como é que eu faço isto na prática? De muitas maneiras, cada uma escolhe uma que seja mais adequada a ela. Mas a mim, por exemplo, faz sentido. Cada vez que eu sentir aquela angústia, aquela preocupação, eu respiro para ela e eu digo assim: eu sinto-te, eu vejo-te, estás aqui. Mas apesar disso, eu escolho confiar. Eu confio que vai dar tudo certo, eu confio que vai ser para o melhor e eu escolho colocar leveza nessa situação. Estão a entender? E isto até pode ser um exercício que vão fazendo todos os dias, porque isto, inicialmente, a primeira vez que vocês fazem isto, o vosso corpo... Eu estava aqui a fazer isto e o meu corpo parece que até estava a sentir arrepiado, não é? O corpo também não está habituado àquele gesto. Porquê? É como se ele esteja viciado na preocupação. O vício da preocupação ou da angústia é tal qual como o vício do cigarro ou de outra coisa qualquer. O corpo está tão habituado àquilo que cada vez que vem uma situação que toca ali, ele reage instintivamente com uma preocupação em cima daquilo. E eu não consigo sair dali porque eu estou viciada na preocupação. No fundo, o que eu estou aqui a ensinar ou a querer mostrar é que nós precisamos ir modificando aqui estes vícios que o nosso corpo tem, não é? Porque as células têm memória, o corpo tem memória, registra aquilo, não é? Para coisas mais leves, para coisas que tornam a nossa vida melhor. Porque repare lá, assim, não é por eu estar preocupada que a vida do meu filho vai se simplificar só porque eu estou preocupada, pelo contrário. Se eu conseguir colocar leveza, imagine, porque depois eu acho que a vida é muito justa, ela é muito generosa, ela traz-nos aquilo que a gente precisa. Está a ver? Por exemplo, eu não vou dizer que um filho perde o emprego só porque eu tenho o padrão que preciso me preocupar. Pode não ser só isso. Aquilo lá para ali uma teia de emaranhados e o próprio filho também tem um padrão que precisa quebrar. Mas, repare, pelo menos a minha parte, deixa de estar ali a interferir. Estão a entender? Porque eu quebro o padrão de me preocupar. E dizem, isso parece egoísmo. Mas que egoísmo? Isto não é egoísmo. Isto é trazer razão para um campo que eu só estou a pôr em emoção. Porque assim, egoísmo seria
Olha, egoísmo é eu ficar ali preocupada com ele e não... Percebe? Não faz sentido. Porque se eu estiver bem, se eu colocar leveza ali, pelo menos o contributo, porque nós estamos todos conectados e está tudo interligado, o contributo que eu dou para aquela situação é um contributo de leveza, de confiança, que se calhar até é alguma coisa que também falta à própria pessoa que está no problema. Portanto, se eu puser lá aquilo, vai ajudar de alguma forma. Estão a entender um exercício prático? Fez sentido? Pronto.